telespectadores da TV Mundo Maior. Hoje vamos falar sobre cuidados paliativos e espiritualidade. Para uma medicina que sempre lutou obstinadamente contra a morte, o momento em que os cuidados técnicos não trazem mais esperanças de cura, significavam sempre um ponto final no tratamento médico. Isso é uma cultura que vem sendo cultivada desde os primórdios da medicina moderna, mas que não encontra muita similaridade com a medicina do berço da medicina hipocrática, que já falava do cuidar e não do curar. Hoje nós estamos observando o nascimento de um novo conceito dentro da medicina que talvez, e tem se encaminhado para isso, se transforme em uma especialidade médica, que são os cuidados paliativos. O próprio nome já nos remete a essa ideia, cuidar. E o cuidar não tem fim. O cuidar, é o interessar-se por outra pessoa e fazer tudo o que for possível para dar conforto para essa pessoa. E é assim que o cuidado paliativo age. Ainda hoje, muitos colegas médicos e boa parte das pessoas do ambiente da área da saúde, ou mesmo os pacientes, ainda acham que o cuidado paliativo é o que nós chamávamos preconceituosamente, há um tempo atrás, de segunda linha. Quando o paciente não tinha mais cura, um câncer terminal, e esse paciente era transferido para uma enfermaria onde nada se fazia ali, a não ser os cuidados básicos de higiene, alimentação e medicação para a dor. Esse conceito está se ampliando com o conceito de cuidados paliativos. O cuidado paliativo não é o cuidado para aquele paciente para o qual não se tem mais nada a fazer. Sempre se tem algo a fazer. E a missão do médico deve ser cuidar, tratar de. Paliar significa atenuar. Então, cuidar do doente atenuando as suas dificuldades, atenuando a sua dor, atenuando o seu desconforto. Essa é a proposta da medicina dentro dos cuidados paliativos. O que é que existe já sobre isso? Será que os grandes hospitais, as grandes universidades já estão se preocupando com esse assunto? Já estão lutando ou desenvolvendo essa nova filosofia para poder inserir isso e mostrar isso, apresentar isso, oferecer isso para os pacientes? Hoje a gente vai assistir essa entrevista com o Dr. Marcelo, que trabalha no hospital que é uma unanimidade no Brasil, como sendo o melhor, ou um dos melhores pelo menos, o Hospital Israelita Albert Einstein. E como lá eles já estão preocupados não só com os cuidados paliativos, mas também com a questão da espiritualidade como um fator promotor de saúde. A questão da espiritualidade como um dos fatores que devem fazer parte do tratamento desse paciente. Ou seja, nós estamos começando finalmente a olhar para o nosso paciente de uma maneira global e não apenas para o seu corpo físico. Vamos ouvir a entrevista e em seguida nós voltaremos traçando algumas considerações a respeito do assunto. Vamos lá. A medicina paliativa é relativamente nova no Brasil. Até o final do século XVII, a morte era aceita como uma consequência natural da vida. Mas, com a chegada de novas tecnologias e medicamentos da medicina moderna, a morte tornou-se uma inimiga. Nos anos 50 e 60, na Inglaterra, uma enfermeira angustiada ao ver seus pacientes sofrendo nos seus últimos dias, perguntava aos médicos se não havia uma forma de amenizar aquele sofrimento. A resposta de um deles incentivou-o a estudar medicina e a desenvolver tratamentos e técnicas justamente com essa finalidade. Iniciou-se aí a história da medicina paliativa, especialidade tão reconhecida na Inglaterra e em muitos países desenvolvidos. Para falar sobre cuidados paliativos e espiritualidade, convidamos o Dr. Marcelo Saad, que é fisiatra e acupunturista do Hospital Albert Einstein. Então, muito obrigada, Dr. Marcelo, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Bom, então vamos começar, levando ao nosso público o que são cuidados paliativos. Cuidados paliativos, Giovana, são cuidados que a medicina pode oferecer quando não pode oferecer uma cura propriamente.
São cuidados relacionados à qualidade de vida, à dignidade e a outros aspectos que não envolvam curar o paciente. Certo, então os cuidados paliativos eles não vão dar uma cura, mas uma melhora no bem-estar desse paciente. Sim, na verdade não significa que nesses casos a medicina fracassou. A medicina não se propõe a curar todas as doenças, mas sim a tratar todos os pacientes. Nesses casos onde a cura não pode ser oferecida, esses cuidados paliativos podem fazer uma grande diferença para o paciente. E o que envolve esses cuidados paliativos? Os cuidados paliativos envolvem atender a todas as necessidades que o paciente apresenta e que se refletem em desconforto. Pode ser dor, pode ser dificuldade em engolir alimentos, qualquer outro tipo de desconforto que a doença esteja ocasionando, que esteja prejudicando a vida do indivíduo. Certo. Então, existe um momento certo para introduzir esses cuidados paliativos? Esse momento é um assunto delicado, porque idealmente a equipe de cuidados paliativos deveria entrar junto com a equipe de cuidados do paciente e num momento bem precoce. Normalmente o que se faz é que a equipe de cuidados médicos tenta fazer tudo o que é possível pelo paciente e atrasa a entrada da equipe de cuidados paliativos. E aí a equipe de cuidados paliativos acaba entrando num momento em que a equipe médica oficial está saindo, o que não é o adequado. Então deveria haver uma preparação maior de toda uma equipe médica para trabalhar com esses cuidados? Sim. Inicialmente, o cuidado ao paciente deveria ser 99% a equipe médica convencional e 1% a equipe de cuidados paliativos, mas essa já envolvida com o paciente. Na medida em que a doença avança, na medida em que se vê que a equipe oficial de cuidados convencionais não está conseguindo fazer o seu papel, então isso vai avançando para um aumento do papel da equipe de cuidados paliativos até que ela fique 99% cuidados paliativos e 1% os cuidados convencionais. E já existem grupos para prepararem, né, os médicos e todos os outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, a desenvolver esses cuidados? Sim, esse assunto vem sendo bem discutido nas faculdades dos profissionais da saúde, faculdades de medicina, faculdades de fisioterapia, de enfermagem principalmente. E muitos hospitais já têm esses grupos estruturados. São grupos multidisciplinares com médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista também, para poder oferecer tudo o que possa melhorar a qualidade de vida do paciente. E você trabalha no Hospital Albert Einstein, né? Lá tem um grupo. Como que funciona? Como que esse grupo trabalha? Lá no hospital nós temos o grupo de dor e cuidados paliativos. É um grupo que é chamado em algumas situações para os pacientes internados e esse grupo vai oferecendo tudo aquilo que o paciente precisa. Eu não estou diretamente envolvido com esse grupo, mas eu faço parte de um braço desse grupo que está promovendo o cuidado espiritualista ao paciente com alguma doença incurável. E é muito importante esse cuidado, né? Esse cuidado espiritual, porque ao cuidar do corpo físico, nós também acabamos cuidando do nosso espírito. Sim, sim. E vice-versa também. Porque o indivíduo que tem uma espiritualidade desenvolvida, ele tende também a adoecer menos, a responder melhor aos tratamentos, a aderir melhor às propostas terapêuticas e tem alguns estudos que falam que ele tem um resultado melhor. Então, e é fácil inserir esse contexto espiritual no cuidado do paciente ou ainda há relutâncias por algumas famílias? Nós sabemos que a população brasileira é eminentemente religiosa. O brasileiro envolve a religião, a espiritualidade em todos os aspectos da sua vida.
Então, o paciente, alguns podem até estranhar um pouco esse tipo de iniciativa dentro de um hospital, mas a maioria vai acabar se sentindo muito satisfeita, gratificada. Com relação aos profissionais da saúde, é que existe algum problema. Existe um desconhecimento da importância do cuidado espiritualista ao paciente, e algumas vezes a gente precisa vencer essa resistência. A gente vence essa resistência mostrando trabalhos científicos que mostram a importância disso para a saúde do indivíduo. A gente mostra casos bem-sucedidos de hospitais norte-americanos que inseriram o cuidado espiritualista no cuidado ao paciente, e assim a gente vai quebrando essas resistências. Então, há pessoas do exterior que vêm para cá para falar um pouquinho mais sobre esse tema? Sim, esse assunto está bem desenvolvido já em alguns países do mundo. Nos Estados Unidos isso está sendo muito bem explorado. Apesar da religiosidade do norte-americano não ser tão intensa quanto a religiosidade do brasileiro, esses estudos estão mais desenvolvidos lá nos Estados Unidos. Esse conhecimento já está sendo aplicado em faculdades de medicina já há algum tempo. E aqui nós estamos tentando engatinhar nessa direção. E o que falta para a gente avançar ainda nesse tema? A informação dos profissionais de saúde e dos próprios pacientes de que a espiritualidade é um ingrediente da saúde global do paciente. As pessoas precisam dessa informação, precisam eliminar alguns preconceitos e precisam entender que a assistência espiritualista não envolve a dogmatização do paciente, pode não ter nada a ver com religião, já que espiritualidade envolve a busca de um sentido para a vida, envolve o interesse pelos outros, não necessariamente uma religião. É importante deixar isso bem claro, né, que a espiritualidade ela é inerente a todas as religiões, né, e não levando para uma apenas. Exato, e inclusive algumas pessoas que não estão vinculadas a nenhuma religião formal também podem ter uma espiritualidade muito desenvolvida, podem ter um altruísmo, podem ter uma capacidade de transcendência que não está vinculada a religião nenhuma. Tá certo. Bom, vamos fazer agora uma breve pausa e voltaremos logo após nosso intervalo.